A Bíblia responde: o batismo em tanque ou piscina é bíblico? Meus amados irmãos, muitas são as dúvidas relacionadas ao batismo e hoje, ao pé da Bíblia, nós vamos aprofundar neste assunto em que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas relacionadas ao batismo. Se o batismo em tanque ou piscinas é bíblico ou não? A Bíblia responde. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. O título diz: Felipe e o eunuco etíope. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Versículo 35 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Versículo 35 diz: então Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Versículo 37. E diz Felipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Amém, meus irmãos? Então vemos aqui em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 26, a passagem sobre o batismo do eunuco etíope, que foi batizado por Felipe, servo do Senhor. O anjo do Senhor disse para Felipe se levantar e ir para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E Felipe, encontrando a esse eunuco etíope, pregou a palavra do Senhor e lhe anunciou a Jesus Cristo. E este homem sentiu no seu coração o desejo de ser batizado, quando ele foi impactado e transformado pela palavra de Deus que foi anunciada através do servo de Deus, Felipe. E quando o eunuco etíope viu ali águas, naquela determinada região a qual eles estavam passando, ele pediu para parar a carruagem, e ali ele foi batizado naquelas águas por Felipe, servo do Senhor. Então, meus amados irmãos, entendemos que nesta primeira passagem bíblica ao qual eu estou compartilhando com os irmãos, nós não vemos aqui o nome de tanque, nem muito menos de piscina, mas sim, eles pararam ao pé de águas e ambos entraram juntos e Felipe batizou ao etíope eunuco. E desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe batizou ao eunuco etíope. Amém? Nesta passagem bíblica, já descartamos a possibilidade desse etíope eunuco ter sido batizado em tanque ou em piscina. Amém, meus irmãos? Vamos para outro texto bíblico? Agora eu te convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 a seguir. O título diz: João Batista. Versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Versículo 2. E dizendo:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículos 5 e 6. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nesta passagem de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, entendemos categoricamente que João, o Batista, por que o Batista? Porque ele batizava. Ele batizava as vidas que se arrependiam e que aceitavam a palavra do Senhor no rio Jordão. Também nesta passagem bíblica de Mateus capítulo 3, versículo 1 a seguir, não vemos João Batista batizando em tanques ou em piscinas. Amém, meus irmãos? Ainda neste livro de Mateus capítulo 3, agora no versículo 13, nós temos o título: O Batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13 a seguir: O Batismo de Jesus Cristo. Versículo 13: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Ou seja, então Jesus Cristo permitiu que João Batista batizasse a Jesus Cristo no rio Jordão. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então vemos claramente aqui no Evangelho de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi batizado. Ele foi batizado no rio Jordão pelo profeta João Batista, ou seja, até o batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi feito num rio de águas correntes. Amém, meu irmão? Nesta passagem de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13 a seguir, cujo título é O Batismo de Jesus, não encontramos Jesus Cristo sendo batizado em tanque ou em piscina, mas Jesus foi batizado por João Batista por permissão de Jesus Cristo no rio Jordão. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Espero que estas passagens bíblicas venham ter esclarecido a sua mente em relação a este questionamento acerca do batismo. Pela Bíblia Sagrada, meus irmãos, com todo respeito a todos os ministérios e pastores que realizam os seus batismos, que realizam o batismo das suas ovelhas em tanques ou em piscinas, mas pela Bíblia Sagrada não encontramos nenhum versículo que diz que alguém foi batizado em piscina ou tanque. É a Bíblia que está respondendo. A Bíblia respondeu acerca do batismo. Então, meus irmãos, a Bíblia respondeu se é bíblico o batismo em tanque ou em piscina. Não existe nenhum versículo na Bíblia que comprove que alguém foi batizado em tanque ou em piscina. Amém? Mas sim, a maioria das passagens bíblicas dizem e relatam que as vidas, que as ovelhas, que as almas foram batizadas em rios de água corrente. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue esclarecendo a sua vida
em relação ao batismo. Neste momento, eu te peço para que você se inscreva neste canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com todos este vídeo. Até um próximo vídeo com A Bíblia Responde.